Olá, aqui é o professor Neuci do curso de Portaria e Recepção para mais uma videoaula, aula de número 7. Essa aula é destinada para a turma do CCPL do Camargo. Hoje nós vamos falar sobre equipamentos de segurança, equipamentos que auxiliam diretamente com a segurança. Na aula anterior nós falamos sobre o controle de acesso, a entrada e saída de autos, de veículos, procedimentos e formas na qual devemos agir na entrada e saída de autos, seja de condôminos, moradores direto ou indiretamente, prestadores de serviço, enfim. Demos um apanhado desse tópico. E hoje nós vamos falar sobre equipamentos que nos auxiliam diretamente, são essenciais. Mas vale lembrar que todo e qualquer tipo de equipamento só auxilia. Na verdade, se você não tem um bom treinamento, falamos isso, né? É necessário que o porteiro, que a recepção tenha um bom treinamento para fazer o bom uso. Não adianta você ter um equipamento de primeira qualidade, caso você não tenha um bom treinamento, uma boa utilização, tá? Outra coisa importante falar é sobre a adaptação às próximas tecnologias que vão surgindo. Algumas pessoas têm muito receio, têm muito medo, né, de não conseguir lidar com essas tecnologias. E é um erro. Normalmente a gente tende a ficar recolhido e achar que não é capaz. Essa aula é para dizer exatamente isso também, que é preciso que estejamos abertos para as novas tecnologias. Hoje não dá mais para a gente ficar no nosso quadradinho. Cada dia que passa aparece um novo equipamento, aparece uma nova tecnologia e precisamos nos adaptar. Tendo dito isto, eu queria contar uma história rapidinho de um senhor chamado Seu Cícero. É uma história que me contaram e eu vou repassar aqui para vocês só para a gente ilustrar melhor aqui. Seu Cícero era um porteiro, tinha mais ou menos 30 anos numa empresa e ele trabalhava de porteiro. O portão era um portão manual. Ele, toda vez que chegava alguém, um carro, ele ia lá e abria com as suas mãos fortes, robustas. Eles eram um senhor robusto, forte. As mãos, a história diz que os dedos dele pareciam mais uma cebola, de tão grande que eram os dedos dele. E ele, com essa força, com essa vantagem física, ele abria e fechava o portão, que era muito pesado. Mas nem sempre foi assim. Num determinado dia ele chega. E aí o chefe, o dono da empresa, tinha trocado o portão para um portão automático, no qual ele precisava entrar num programa, apertar algumas teclas do computador e o portão abria conforme a tecla que ele apertava ou fechava. Quando ele se deparou com aquilo, ele achou que era o fim do mundo, que ali tinha acabado a profissão dele, porque ele não sabia lidar com aquilo. Toda a vida dele ele fazia de forma manual, ele usava do seu vigor físico, seu Cícero, para abrir, para fechar, e agora? Ele teria que aprender a digitar, e ainda outro problema, os dedos, eles tinham dedos muito grosso, forte e grande, que quando ele apertava uma tecla, as outras duas teclas também acionavam. E aí, como lidar com isso? E aí, isso ficou pairando pela cabeça dele, ele foi para casa pensar, e o próprio dono da empresa ficou pensando, será que o Cícero, o senhor Cícero, vai conseguir superar esse obstáculo? E aí ficou naquela apreensão, será que não? Para surpresa do dono, um belo dia ele chega cedo, e antes mesmo dele despontar com o seu carro, o portão suavemente discorre e abre. Ele olha para a guarita para verificar quem foi que abriu e, para sua surpresa, era o seu Cícero. Ele foi, guardou o carro na garagem e logo voltou correndo para ver como que o seu Cícero tinha lidado com aquilo. Será que alguém tinha feito isso por ele? Será que ele se adaptou? E aí, chegando lá, ele se deparou com o seu Cícero, fazendo uso do mindinho. E com muito cuidado, com muita delicadeza, ele conseguia teclar as teclas necessárias para abrir e fechar o portão. O chefe dele perguntou para ele assim, nossa, Cícero, você se adaptou, como que você conseguiu? Ele falou, bem, a ferramenta o senhor viu, eu tive que usar do meu mindinho, porque os outros dedos eram maiores e eu não conseguia abrir. E a segunda ferramenta foi o esforço. Eu fiquei treinando isso em casa para me adaptar, porque eu sabia que se eu não conseguisse ao menos abrir e fechar o portão, não teria lugar aqui para mim. E que venha novas mudanças.
Então, é uma historinha simples assim que diz assim, não tenhamos medo das mudanças, das novas tecnologias que chegam. E tanto isso é verdade que agora, nesse exato momento, eu estou dando uma videoaula e eu não imaginava isso há 6 meses atrás. A gente está aqui nessa aula online, remotamente. Mas a tecnologia facilitou, viabilizou essa nova realidade. Estamos aqui e vamos fazer o nosso melhor, ok? Bem, como eu disse, tem na apostila aqui, está no capítulo 6 aqui da apostila, e nós temos aqui também na página 24. Então eu vou falar de algumas, não dá para abordar todas, e depois eu vou mostrar um vídeo no qual eu vou pontuar algumas tecnologias de controle de acesso, de entrada e saída de pessoas, ok? Bem, primeira tecnologia são tecnologias diárias, que talvez você nem faça conta disso. Então, uma das tecnologias primordiais para o porteiro e para a recepção é um bloco de anotação. Essa é a primeira tecnologia. Você tem que ter na mão caneta e um bloco de anotação. Por quê? Porque às vezes acontece algo, ou você precisa de anotar algo, ou uma informação que não dá tempo de você entrar no computador, ou não dá tempo de fazer nada. A melhor tecnologia vai ser o papel mesmo, a caneta e o papel. Então, eu digo para você que a primeira tecnologia do porteiro e da recepção seria o papel e caneta. Isso aí é básico. Outra coisa que nós vamos lidar é o interfone e o telefone. Tá? Interfone é a ligação interna do lugar, de um setor para o outro, de um pavilhão para o outro, ou se no caso do condomínio, de um apartamento para o outro, de uma torre para a outra. O interfone é de suma importância. Aqui na página 6 ele mostra, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre esses interfones. O básico são aqueles modais onde tem o número, vou falar aqui especificamente do condomínio, o número do apartamento no qual você aperta e aí você tem um contato direto e vice-versa. O morador pode fazer isso com você. Tá? Temos também o VPC, né, que é o vídeo porteiro coletivo, né, composto por um módulo denominado módulo de câmera, aquele que você também visualiza. Tá? Então, o interfone e o telefone é fundamental. Tem que saber. Futuramente nós vamos ter uma aula sobre atendimento telefônico, aí eu vou dar algumas dicas de como atender telefone, de como falar, algumas abordagens, alguns termos que não devem ser utilizados e outros termos que devem ser utilizados na ligação telefônica, ok? Outro também equipamento é o HT. O HT, né, o Talk, que aquele utilizado por alguns seguranças de shopping, aquele utilizado pelos policiais, que é o HT, né, que tem uma frequência baixa e que você pode falar. Vamos falar também do HT, depois a gente aproveita mais, quando for falar de comunicação, eu vou aprofundar um pouco mais no assunto. Mas também o HT é um ótimo equipamento, tecnologia de segurança e de controle. As câmeras, que a gente sabe, né, que um lugar muito bem monitorado facilita muito. E informação. Precisamos ter a informação correta sobre determinados assuntos, ok? Bem, agora especificamente, eu vou exibir para vocês um vídeo que passou num programa de tarde da TV Record. Esse vídeo, ele mostra as novas tecnologias, e aí a gente vai apontando algumas que pode ser muito útil que você saiba, e talvez o lugar que você for trabalhar, ou que você pretende trabalhar, utilize esse tipo, ok? Vou mostrar aqui para vocês, e aí eu vou pausando, para que a gente possa abordar um pouco mais a temática, ok? Vamos lá? Já vou colocar aqui, e aí eu vou pausando, não vou precisar falar de todos, vou dar algumas adiantadas no conteúdo para que possamos abordar da melhor maneira possível, ok? Bem, primeiro isso aqui é o que eu falei para vocês, que é o da clausura, tá? Para quem ainda não tem a ideia da clausura, esse vídeo aqui mostra um pouquinho mais, de uma empresa, né? Um vídeo institucional aí que eu mostrei, tá? Bem, aí tem aí, ó, o portão, e do lado aí do central do portão, nós temos aí um teclado com a numeração, a qual você vai digitar a senha para entrar. Isso serve para empresa ou para moradores.
Também tem a biometria. A moça aí está colocando o polegar direito dela, que já foi previamente cadastrado. Olha que, sem nenhum problema, o portão vai e libera a entrada. Agora ela saiu, né? Agora ela vai entrar. Reparem, uma coisa que eu gostaria que vocês observassem é que entre o primeiro portão e o segundo portão existe um vão, existe um espaço. É por isso que a gente chama de clausura. A pessoa, ela fica presa ali no meio para que se cumpra todos os procedimentos de identificação. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa entrou, se identificou ali na portaria e aí precisa liberação. Enquanto não há liberação, não libera o segundo. É muito importante também o tempo. Às vezes uma pessoa quer entrar na marra e aproveita o fluxo para entrar. No que ela entra e fecha, não é liberado. Só é liberado essa parte traseira aqui para que a outra saia, ou se for o caso, até chamar a polícia. Então, a maioria dos condomínios, esse é um equipamento de controle de acesso muito bom, porque a maioria dos condomínios estão aderindo a isso. A segurança é 80%, 90% eficaz. Não tem como você transpor essas duas barreiras se não passar por um crivo de identificação. É muito importante. Então, tem algumas edificações que são mais antigas que não colocaram, e tem algumas que, por conta de especificidades comerciais, não colocaram. Mas é importante ter. Quando se trata principalmente de condomínio, esse é o mais viável, é o que mais está sendo utilizado agora. Vamos continuar vendo aqui o vídeo. Olha lá, né? Olha lá a clausura. Olha lá, fechado. Agora ele coloca a digital e, mais uma vez, é liberado para que ele entre. Se ele não for cadastrado, ele pode entrar? Não. Se ele não for cadastrado, ele não pode entrar. Infelizmente, vai ser barrado. E aí nós temos um sistema eficaz. Mas só tem esse sistema? Não, tem vários outros sistemas que nós vamos ver agora. O importante é que qualquer pessoa que entre nesse condomínio, ele seja identificado. E aí, qual que é o melhor? Não existe o melhor. Quer dizer, em relação a investimento, a gente pode ver o mais caro, mais inovado tecnologicamente. Porém, às vezes você vai trabalhar num lugar que o mais simples é muito mais eficaz do que aquele desenvolvido tecnologicamente. Cada lugar, como eu falei, tem sua particularidade. Então, quem vai avaliar isso são os patrões, né? São os consultores de segurança. E qual é o seu papel? Fazer com que esse equipamento tenha um bom desenvolvimento com o seu treinamento, ok? Aqui eu vou mostrar esse programa que fala um pouquinho mais sobre isso. E a gente vai pausando aqui, eu vou comentando para que vocês conheçam alguns. Alguns desses que eu vou mostrar, provavelmente vocês já conhecem, e outros nem tanto. Vamos lá? Usar o painel de senha, onde cada morador tem uma senha. Trouxe o Rodrigo Santos, que é consultor de segurança, que vai te ajudar também, né? É verdade, é um grande especialista nessa área. Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipamentos. Todos esses 6 equipamentos aqui que vocês estão vendo no monitor são equipamentos de controle de acesso, de como entra e como sai. Ele vai do simples ao mais evoluído, ao mais avançado tecnologicamente. Então, o consultor vai falar aqui, eu vou fazer algum comentário para que você conheça melhor, ok? Vamos lá no primeiro aqui, que é aquele parecido com aquele, é o de senha. Você já deve ter visto em algum lugar que você já digitou uma senha e a pessoa entrou. Qual o objetivo principal desse? É que a pessoa... ele tem uma conectividade com a guarita, com o porteiro, sendo que a entrada só é liberada a partir do momento que você digitar a senha. É funcional? É funcional, mas tem problemas? Tem. Você vai ver aqui que ele vai comentar que todos têm alguns problemas. Vamos ver esse primeiro. O Rodrigo montou esse painel, vamos lá, especialmente para o programa é o seguinte: o seu porteiro tem que fazer a recepção de pessoas. Tá, ok. O primeiro equipamento que existe no mercado e é super em conta é o chamado display, aonde você vai ter uma senha. Explica pra gente, Rodrigo. Bom, Nordelo, esse é um equipamento mais simples, né? Onde ele já é utilizado, é o velho conhecido do pessoal, o painel de senha, onde cada morador tem uma senha programada e para acessar o condomínio ele tem que digitar essa senha. O empregado doméstico também acaba ganhando uma senha. Sim, exatamente. São senhas diferentes? O morador tem uma senha, cada morador tem a sua. Porque se ficar alguém de olho ali, vai ficar ouvindo, se for a mesma senha. Então, aí ele já aborda a primeira problemática, né? E se alguém descobrir a senha? E
E se alguém é mais atencioso, mais ardiloso, fica prestando atenção na senha e consegue decorar, ele vai entrar? Vai entrar. Então já temos o primeiro problema. Outro problema, quem que vai ter a senha? Se é para fazer o controle e saída de todos aqueles envolvidos têm que ter a senha. Então, vamos supor que você trabalha, uma diarista trabalha em determinado apartamento de um condomínio. Ela vai ter a senha, para que não tenha que ficar toda hora pedindo autorização para a entrada. Só que vamos supor que amanhã ou depois ela seja desligada desse apartamento e não preste mais serviço. Ela vai continuar com a senha? E aí? Pode ficar com a mesma senha? Não. Tem que ter uma troca. E se não for trocado? Aí nós temos uma brecha de segurança. Tá vendo como é importante? E quem que vai cuidar disso? Todos envolvidos na segurança, como eu já falei. Mas o porteiro deve ficar atento, né? Caso você perceba que determinado prestador de serviço não está mais ali, está desligado, não presta mais serviço, poxa, aquele prestador de serviço tinha a senha, opa, então é o momento da gente trocar, ok? Vou mostrar o outro aqui. acaba decorando, né? O certo é que se cadastre dentro do elevador, Não, ele fica no andar. Que é controle de acesso. Agora, quando o seu empregado, por exemplo, digitou a senha para a FIA dele, para fazer a conferência. É importante falar que essa senha te dá o acesso direto à portaria. A portaria tem as informações. O porteiro é novo no seu prédio. Aí ele pergunta: qual é o nome do senhor? Jorge Lordelo. Mas como é que ele sabe que eu sou Jorge Lordelo e se eu sou morador? Segundo equipamento, pessoas que não gostam de senha. A pessoa... Tá, agora nós vamos falar sobre esse segundo equipamento, que é um dos mais utilizados aqui, que eu vejo principalmente aqui na região de Barueri, que é o cartão. Depois nós vamos falar aqui do biometria, mas vamos acompanhar esse aqui também, que é muito interessante. Gosta do chamado cartão de aproximação. Como funciona, Rodrigo? Esse é um cartão de aproximação, também tem a versão de chaveiro, uma versão mais reduzida, para poder ajudar para carregar o aparelho, né? Então, muita gente acha que o cartão é incômodo pelo fato de você ter que carregar. Ele acaba... perder, às vezes. Exato, ele acaba entortando se você deixar no sol, então o pessoal acaba gostando mais do chaveiro. O intuito é o mesmo. Ele tem uma combinação de serial, que faz a mesma checagem. A pessoa passa o chaveiro ou o cartão no leitor e aparece automaticamente na tela da guarita quem é essa pessoa que está acessando. Tá, apareceu a fotinha do Rodrigo. Olha lá, Exatamente, foto todas as mostrando vezes a que ele pessoa, isso é muito passa interessante. no leitor, chega uma Aparece a imagem foto. nova no software. Perfeito. Isso fica registrado. Isso é interessante porque assim, não é o chaveiro que está abrindo a porta. O chaveiro só está identificando você. Quem vai abrir é o porteiro. Está correto? Então, aqui no caso, aqui o Lucatelli aqui fala assim, não é o chaveiro que está abrindo a porta. Tem lugares que o chaveiro abre a porta, mas temos essa opção de que no momento em que a pessoa passa o cartão, lá na guarita, no monitor, aparece a identificação. Você pode colocar de uma forma que só libere com a autorização do porteiro. Então também nós temos essas duas variáveis aí. Ou você pode colocar diretamente para o condômino ou a pessoa que tiver o cartão entrar diretamente sem identificação, ou você pode configurar para que só seja liberado se o porteiro autorizar, ok? Vamos lá, para a próxima aqui, eu vou tentar aqui agilizar para a gente não ficar. Esse aqui agora é o da biometria. É o que todo mundo acha que é uma coisa muito além das suas condições, e não é. Hoje é a parada de olho de preço. É você cadastrar do morador e cadastrar do seu funcionário o quê? A leitura biométrica através da digital. Qual que é a vantagem? Você não precisa decorar senha, você não precisa de cartão. Então, como é que funciona? Você está chegando a pé no seu prédio, você colocou o dedo, apareceu a foto, abriu. Isso também para o seu empregado doméstico, ou seja, tudo cadastrado. Alguns bancos estão utilizando esse sistema. Já é seguro. Como foi falado aí na reportagem, esse também é um sistema muito utilizado, está popularizando muito, porque o custo baixou. Quando saiu essa tecnologia, tinha um custo até considerável, hoje não mais, hoje está barateando. Então, também é interessante ter um desse. Qual o problema dessa tecnologia? É que tem algumas pessoas que perdem a digital. Eu não sei porquê, mas parece que os asiáticos têm um problema de perder a digital, de ter algum corrompimento da digital. Outro problema também é pessoas que trabalham com produto, e principalmente o público feminino, que às vezes usam algumas maquiagens, alguns materiais químicos, e aí você perde. E aí, se perder, vai acusar?
vai acusar. Então você tem outro problema. Só que é um custo bom, é confiável e popularizou da seguinte forma, né? As pessoas acham mais práticas, então é o que está sendo mais utilizado. Mas também tem esse pormenor. Agora vamos para o próximo, né? Nós já vimos aí 3. Agora tem o próximo ali que... Quero fazer uma pergunta importante para o casting, não funciona. Não abre de jeito nenhum a minha digital. Existem pessoas que não vão conseguir utilizar a do seco e ele registra como um dedo sem autorização. Então, o importante é que todas as pessoas que tiverem interesse sobre essa tecnologia já ter a cela daquele condomínio não vai funcionar. E aí, qual é? Então, aí nós vamos para esse terceiro, tá? Estou aqui agilizando para a gente dar tempo de ver todas as tecnologias. Esse terceiro aí, não sei se vocês conseguem observar, ele tem, ó, a digital, ele tem a tecla. Isso quer dizer que eu posso digitar a senha, não deu certo, eu vou para a minha biometria. Não deu certo, ainda posso... tem alguns que tem até o artifício do cartão. Ele tem as 3 tecnologias em um. É barato? Não. É mais caro esse equipamento, mas como eu falei, tudo depende do lugar que você for trabalhar. Se você for fazer uma avaliação entre custo e benefício, pode ser que funcione, pode ser que seja adequado. Mas esse aqui é bem mais prático e tem. Só que ainda tem problemas, porque todo material, toda tecnologia, ela tem algum problema. Ela tem, além do custo, né, que isso aí fica um pouco mais caro, ele também tem alguns problemas de manutenção. Tá? Então vamos falar no próximo. Utilizar ou a senha para essa quantidade de usuários, ou... Aí, pessoal, utilizar a face do rosto do morador e do empregado. Vai tirar... Isso. Agora nós vamos falar sobre esse tipo de equipamento. O que esse equipamento faz? Esse equipamento ele faz o reconhecimento facial. Essa parte é muito interessante, então eu vou deixar rolando aqui para que vocês observam. O reconhecimento facial é legal, mas ainda também tem brecha. Tirar uma fotografia, explica como é que funciona, Rodrigo. Esse é um leitor facial, ele tem a tecnologia de comparação de extremidades, né? Ele compara os olhos, o queixo, o nariz, ele faz uma triangulação do rosto do usuário. Você vai fazer com você? Aqui o equipamento não está cadastrado, nessa facial, mas ele tem essa utilidade. Porém, 100% de chance de acertos? Exato, boa pergunta. Na verdade, todas essas tecnologias, elas têm os seus prós e os contras, né, onde tem que ser observado, por isso é importante contratar um profissional que tenha know-how, que tenha conhecimento das tecnologias para não acontecer que nem o Zuka disse, a gente gastar um dinheiro e o equipamento não funcionar, que é o que a gente tem visto muito por aí. Então, a tecnologia facial tem que ser muito bem observado o local. Nós não podemos ter incidência de luz sobre o aparelho, nós temos que controlar o ambiente. Então, isso acaba se tornando uma tecnologia mais difícil de ser utilizada. Tá? É só aproximar o rosto. Exatamente. Qual a distância, mais ou menos? 60 centímetros do... Então, aqui o profissional fala que o próprio profissional, o rapaz que está vendendo tudo isso aí, ele é um empreendedor, ele trabalha com isso, ele fala que também tem problema, o reconhecimento facial. E aí, na sequência, ele vai falar exatamente disso, que pode ter algumas alterações na nossa fisionomia que o equipamento não reconheça. Aí você imagina, você gastar, e esse equipamento é um equipamento de alto custo, é muito caro. Será que compensa? Algo de se pensar também, dependendo do lugar, não compensa você comprar um equipamento tão caro. Mas esse equipamento também, ele faz o reconhecimento facial, ele detecta características só do teu rosto e a partir daí você consegue cadastrar o profissional e fazer a liberação. Normalmente ele precisa de uma atualização. Por quê? Porque as pessoas mudam. Aí vamos supor que você... público masculino, deixou a barba crescer, enfim, o cabelo está um pouco maior, vai acusar. Aí você teria que fazer uma atualização. Mas aí já poderia causar um mal-estar. Imagine um morador ficar um tempo sem ir num determinado condomínio que é dele, ele alugou, aí de repente ele aparece, mas não consegue entrar, tem que cadastrar, não consegue entrar no momento. Então, toda tecnologia tem seus problemas. Eu vou agilizar aqui para a gente ir para o último, né, que esse aqui que vocês também conhecem, que eu acho que alguns palma da mão, não é leitura da mão. A pessoa vai inicialmente fazer um cadastro com a sua mão aberta e esse equipamento, com esse tipo de leitura, me parece, o Rodrigo vai explicar, parece que é infalível. Exatamente. Todas essas tecnologias que a gente apresentou possuem seus pontos negativos, né? A senha alguém pode copiar, o cartão alguém pode perder, a biometria pode falhar, né? A facial ela pode
ter um problema, travar e perder a tribulação. Porém, o equipamento Palm Security, ele vem para resolver esses problemas, tá? No Japão foi desenvolvida essa tecnologia exatamente por conta dos orientais terem muito problema com a biometria. Então, exatamente, com a digital, essa empresa foi incentivada pelo governo japonês a criar um produto para os japoneses. E isso migrou agora para o nosso país. Já existe uma rede bancária que tem utilizado esse mesmo aparelho para autentificação dos correntistas e é um equipamento muito interessante. Ele tem uma comparação enorme de pontos, ele compara as veias da palma da mão. Ele analisa... As linhas ou as veias? Desculpa, eu não entendi. As veias, o fluxo sanguíneo da palma da mão. Então, mesmo que a pessoa tenha um corte na mão, ou esteja com a mão molhada, ele não analisa a pele, ele analisa as suas veias e o fluxo sanguíneo em movimento. Por exemplo, vamos pensar no pessoal que vai falar, mas se cortarem minha mão, né? Se cortar a mão, o fluxo sanguíneo para de fluir, e aí a pessoa vai colocar uma mão que o equipamento vai rejeitar porque não há fluxo na palma da mão. Tá? Então esse é o mais que a gente tem hoje aqui com maior conteúdo evolutivo aí das configurações aí para controle de acesso. Repare que é muito, né? Ele comenta aqui no vídeo que tem uma rede bancária, né, que usa isso, né? Você já deve saber, quem tem conta nesse banco X aí deve saber do que eu estou falando. E ele pega o fluxo sanguíneo, no caso aqui das veias da mão, né? Só que já é caro, né? É um custo muito caro, nem todos os condomínios. E outra coisa, depende, né? Tem pessoas que não querem, enfim. O que eu quero mostrar é que é mais um equipamento que vem para ajudar. Caso vocês se deparem com isso no mercado de trabalho, vocês, olha, eu sei do que está falando, eu tenho conhecimento, eu sei que funciona, mas o que eu quero falar para vocês é que todos esses aí podem ser encontrados e todos esses têm o seu ponto fraco e seu ponto forte, como o próprio rapaz aí da segurança. Vou voltar aqui para a gente conversar um pouco melhor. De modo que é muito comum a gente ver esses equipamentos aí no mercado de trabalho, tá? É só isso? Não, a gente também tem os equipamentos de monitoramento, né? Depois nós vamos falar um pouco mais de monitoramento, espero que dê tempo ainda até o final do curso. E para fechar, eu queria deixar bem claro que todos esses equipamentos auxiliam o controle de acesso das pessoas que vão adentrar. Porém, é importantíssimo que o profissional que vai utilizar essas tecnologias seja muito bem treinado, porque caso contrário, ela não vai ter validade, vai ser feito mau uso e aí o investimento não vai ter retorno, ok? Hoje, basicamente, era isso que a gente ia abordar. Espero que vocês tenham gostado aí. E, como eu sempre falei anteriormente, estou à disposição para tirar dúvidas. Se quem quiser me perguntar alguma coisa específica pelo WhatsApp, eu estou à disposição. Por hoje é isso, agradeço e tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima.